Fala pessoal, nós veremos agora como calcular o domínio das funções mais importantes que aparecem no curso inteiro de cálculo. E por curso inteiro eu quero dizer o curso inteiro mesmo, desde limites até derivadas, por exemplo, para calcular um máximo, mínimo, esboço de curvas, problemas de otimização ou integrais, no caso, por exemplo, de integrais impróprias. Quanto mais cedo você fixar esses conceitos, quanto mais cedo você conseguir determinar com confiança o domínio de todo tipo de função que aparece na sua frente, melhor. Mas nada disso é nenhum bicho de 7 cabeças, aliás é bem tranquilo, como você vai ver daqui a pouquinho. Mas antes disso, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, isso significa muito pra gente. Nós vamos ver 5 funções diferentes até o final da aula. Nossa primeira função é uma função racional, será nosso f de x. Então nós temos aqui que o f de x, essa função é igual a x² menos 2x, tudo isso sobre x mais 2. Lembrando que essa é uma função racional. E o que não pode acontecer com uma função racional? Uma função racional não pode ter o denominador dela zerado, ou seja, esse x mais 2 que está no denominador, ele nunca pode ser zero. Então nós devemos ter um x mais 2 sempre diferente de zero, ou seja, x diferente de menos 2. X diferente de menos 2. Aqui nós temos duas maneiras de escrever esse domínio. A primeira delas é df, que é igual a reais menos menos 2, ou seja, domínio do f é igual ao conjunto de todos os números reais com exceção do menos 2. Você também pode escrever que df, domínio de f, é igual ao conjunto de todos os valores de x que pertencem aos números reais, tais que o x não possa ser menos 2, ou seja, qualquer valor real com exceção do menos 2. Esse foi o primeiro exemplo de uma função racional. Agora nós veremos uma função raiz, por exemplo, g de x, que é igual a raiz de 4x menos 16. Essa aqui é uma função raiz. Para uma função raiz, o que aparece dentro da raiz nunca pode ser negativo. Não existe raiz quadrada, e aqui a gente está falando de raiz quadrada, não de raiz ímpar. A gente está falando de raiz par. O que tem dentro da raiz nunca pode ser menor que zero, ou seja, o 4x menos 16 deve ser sempre maior ou igual a zero. 4x maior ou igual a 16, x deve ser sempre maior ou igual a 4. Para escrever esse domínio de g, nós podemos usar aquela segunda representação. X pertence aos reais, tais que x seja maior ou igual a 4. Então está aqui um exemplo com uma função raiz. Aí, se a função é logarítmica, como é que fica? Vamos imaginar que nós temos uma função h de x, que é igual a ln, log na base e, de 3x mais 9, para simplificar os cálculos aqui. Em uma função logarítmica, o logaritmando, que é o cara que está aqui dentro, ele deve ser sempre maior do que zero. Não existe log de um valor negativo. Portanto, 3x mais 9 deve ser maior que zero, ou 3x maior que menos 9. Mesma coisa que dizer que x deve ser maior, parece um y aqui, né? X maior que menos 3. X deve ser maior que menos 3. Representação desse domínio, dh, x pertence aos reais, tais que x maior que menos 3. Qualquer valor de x maior que menos 3 dentro dos números do conjunto de números reais aqui. Quarto exemplo, uma função raiz, novamente, só que uma raiz um pouco diferente. O i de x é igual a 4 sobre x menos 2, por exemplo, raiz de x menos 2. Observando somente a raiz, você poderia dizer, então, peraí, se x menos 2 está dentro da raiz, eu preciso garantir que x menos 2 seja maior ou igual a zero. O problema é que essa raiz está no denominador, então nós devemos combinar o que nós encontramos nesse passo e nesse passo, ou seja, nós devemos encarar o fato de que existe uma raiz e que essa raiz está no denominador, então ela não pode ser maior ou igual a zero, ela deve ser maior do que zero.
Caso contrário, nós zeraríamos o denominador. Portanto, x menos 2 deve ser maior do que 0, não maior ou igual. X maior do que 2. Domínio de E, x pertence aos reais, tais que x maior do que 2. E o último exemplo, j de x, que é igual a e elevado a 4x, uma função exponencial. Acabei esquecendo de escrever, mas essa função é uma função raiz também. E elevado a 4x, pronto, um pouquinho melhor escrito aqui. O domínio de j, o domínio da função j, é igual a qualquer número real. Qualquer número real pode ser colocado aqui no lugar do x. Aliás, eu vou fazer um exemplo, um próximo exemplo que é uma função exponencial, só que o domínio não será reais. E a função é a seguinte: k de x é igual a e elevado a 1 sobre x. Essa também é uma função exponencial, porém aqui existe um x no denominador do expoente. Como existe um x no denominador do expoente e o expoente é uma fração, nós não podemos ter o x valendo 0, ou seja, o x deve ser diferente de 0. Nesse caso, o domínio de k é igual a qualquer valor real menos o 0. E tá aí, todos os domínios das funções mais importantes do cálculo para você nunca mais esquecer. Aliás, em falar em esquecer, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!